Existe algo que está para se acelerar em território nacional brasileiro. Existe algo que está para se acelerar em território nacional brasileiro. Eu via que um anjo de Deus iria trabalhar para que seja devolvido, olha só, e há uma movimentação americana sobre esses homens, e mesmo o que eles possam perder, eles serão restituídos. Hein? Isso é algo que o Brasil vai ter que passar a partir de hoje. E se o anjo não opera, se o anjo não faz isso, nós com certeza iríamos ficar sem Bolsonaro. Se o anjo não opera e não faz isso, com certeza nós iríamos ficar sem ele. O apóstolo Reginaldo Rolim entrega forte sonho profético à nação brasileira. Deus mostrou o anjo do Senhor operando Bolsonaro e avisou que Deus irá restituir tudo o que ele perdeu. Em breve, movimentações no Brasil por esses dias sobre os presos do 8 de janeiro, uma grande reviravolta que virá dos Estados Unidos, irá abalar o Brasil. Confira tudo o que Deus mostrou ao seu servo neste sonho profético. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Ai, Deus do céu, me ajuda. Começar assim, tendo uma visão assim, é muito forte. Quando vocês verem, né, furacões aquilo, como é o nome daquilo? É vulcão soltando lavra fora do tempo. Eita! Olha, Deus está brindando. É muita coisa se levantando contra Donald Trump lá nos Estados Unidos. Mas Deus tocava o paletó do homem, era como se ele colocasse uma bandagem no homem, que toda obra de feitiço e bruxaria pesadíssima cairia por terra. Eu vi agora que já estão tendo visão com a morte de Donald Trump, né? E eu tive visão com a saúde dele, Deus pediu para orar por 90 dias. Mas parece que o negócio cresceu de ontem para hoje. Muito. E se ele tomba, ele perde a vida, a limpeza que seria feita na América Latina não iria ser feito. E Deus coloca um paletó. E esse paletó que Deus coloca em Donald Trump é de proteção. É uma armadura muito forte. E essa armadura muito forte que Deus coloca em Donald Trump, essa armadura vai fazer todos os ataques espirituais das trevas cair por terra. Assim como Deus libertou a Venezuela. Existe algo que está para se acelerar em território nacional brasileiro. Existe algo que está para se acelerar em território nacional brasileiro. Eu tive uma experiência de um sonho nessa madrugada do dia 5, e nessa madrugada do dia 5 eu passeava nesse sonho. E era só passeio, né? Era tipo uma floresta muito grande, cheia de pinheiros, muito bonita, né? Tinha aves. Enquanto eu passeava nessa floresta, nesse sonho, o Senhor me mostrava pessoas como os homens, né, que estão presos aí com Bolsonaro, o Braga Neto e aquele outro Paulo Sérgio e outras pessoas que estão presas aí. E eu vi pela primeira vez, né? Nesse sonho, eu vi esses homens pela primeira vez. Pela primeira vez eu vi nesse sonho. E vendo nesse sonho todos esses homens, tenente coronel, general de 4 estrelas, né, o tenente coronel,
eu via que um anjo de Deus iria trabalhar para que seja devolvido, olha só. Então, eu vi um livro escrevendo, e foi a primeira vez que tinha, né? Não sei se é tenente-coronel, o coronel que está preso, não sei, os generais lá, o Braga Neto, o Paulo Sérgio. Haverá uma movimentação americana. Haverá uma movimentação americana. Está em curso, mas ninguém sabe, está em sigilo total. Eu vi escrito nesse sonho, enquanto eu passeava em tipo uma floresta, tinha muito pinheiro. E eu passeava, gostosamente, o passeio era gostoso. E aí eu vi um anjo. Quando eu via ele, aí ele estava com o livro na mão, escrevendo, aí a voz dizia, leia o que ele escreve. E esse anjo estava colocado por esses aí, que estão aí. E vai haver já está havendo em curso, hoje não se fala nada disso, a data de hoje é dia 5 de fevereiro de 2026, a hora são 21h07, e há uma movimentação americana sobre esses homens, e mesmo o que eles possam perder, eles serão restituídos. Hein? O que eles possam perder, eles serão restituídos. Eu vi a palavra escrita no livro que o anjo estava escrevendo nesse sonho, a palavra restituição. Né? Tinha percas, mas logo embaixo, mesmo pertinho, tinha bem grande escrito restituição. Então, se perder patente, se perder salário, vai haver restituição e vai haver também indenização. Assim que eu vi esse anjo, eu li bastante, eu senti uma voz e dizia, vamos, Reginaldo, você tem que ter pressa. Eu saía e entrava por outro caminho. E eu ficava assim, porque estava indo só. E agora, quem está comigo? Somente a voz. Era um bosque muito lindo, era uma floresta, quer dizer, uma floresta muito linda. Tinha muito pinheiro. E aí eu via mais 2 anjos. Escreve aí, gente, pelo amor de Deus. E aí eu via 2 anjos. Depois desse um ia para lá, para onde esses homens estão. Coronel, tenente-coronel, general, 4 estrelas, não sei. Né? Eu vi a palavra perca, mas eu vi a restituição. Vai haver restituição se houver percas. E vai haver indenizações. Não se preocupe, porque isso não passa. Aí eu via 2 anjos. O anjo era lá com os tenente-coronel, coronel e general 4 estrelas. Aí, quando eu ia para outro caminho, nessa floresta, eu fiquei meio sentido porque estava só. Aí a voz disse, eu estou com você, continua andando. Aí eu ia andando e chegava na beira de um lago tão lindo, que eu via umas árvores que eu não conheço aquelas árvores. Eu não tenho conhecimento quais são aquelas árvores. Mas elas eram muito lindas. Muito lindas. E eu me emocionava, fazia um vento gostoso, e eu me sentava em um banco de frente para esse lago. De repente, me perdoe, nesse sonho que eu tive, vi um livrozão grande. Aí chegava em minhas mãos uma caneta antiga daquela de pena, né? E a página estava lá. Aí a voz dizia, escreve. O que tu vê? Eu digo assim, eu vejo 2 anjos. Mais 2 anjos. E o que é que esses 2 anjos estão fazendo? Ele ia aos presos do 8 de janeiro. Esses 2 anjos iam ao encontro dos presos do 8 de janeiro. Então, o Senhor dizia assim, olha, Reginaldo, eu deixei 2 anjos com Bolsonaro, certo? Certo. Para garantir a vida do homem, porque dentro do território nacional brasileiro, tanto pastores se dizendo ser profeta e profetiza, evidente dizer que ele ia morrer. E eu segurei a mão eu segurei a vida deste homem com esses 2 anjos. Eu digo, ok. Tá certo, Reginaldo? Tá certo. Agora eu estou colocando, Reginaldo, um anjo para cuidar dos homens militares que estão presos. Você viu a palavra perca, mas viu restituição e indenização. Pois algo está vindo em curso, vindo dos Estados Unidos,
para a liberação desses homens. Fiquem tranquilos, porque mesmo que haja percas, vai haver restituição e indenização. Agora você está vendo 2 anjos, e está vendo esses 2 anjos, e eles estão ali no 8 de janeiro, nos presos do 8 de janeiro. E eu não falo dos presos do 8 de janeiro, porque eu nunca tive sonhos com ele. Eu estou tendo um sonho, eu tive agora. E aí, dos presos do 8 de janeiro. E tinha um anjo. Aí eu escrevia o que Deus mandava e o anjo ia para os presos do 8 de janeiro. E esse anjo, ele terá a responsabilidade, com este livro que ele tem na mão, de escrever uma nova história para eles. De escrever uma nova história. Começarei a soltar alguns. 1, 2, 3. Começarei a soltar alguns. 1, 2, 3, do 8 de janeiro. Porque haverá uma pressão exterior, que não vem do território nacional brasileiro, mas vem de fora. E aí, quando se vê soltar 1, 2, 3, as portas serão abertas. Porque esse anjo, no determinado tempo, estará responsável. Só irá sair de lá com as portas abertas e todos eles liberados. Isso é algo que o Brasil vai ter que passar a partir de hoje. Nessa escrita, o que aconteceu? Eu vi novamente o mês de março. Então, há uma movimentação gigantesca até o final de março de 2026. E também eu vi o maior reboliço desde a história da democracia brasileira. Veja quantos anjos eu vi nesse sonho, hein? Eu via um anjo. E esse anjo chegava aonde ele estava. Junto deles, não esqueça, tem 2 anjos. Não sai. E chegava mais um. Fazia 3 anjos. Só que esse anjo que chegava com umas ferramentas na mão. E ia um livro, uma caneta lá, dessas antigas, e uma ferramenta na mão. E o anjo operava Bolsonaro. O anjo que ia e cumprimentava os outros 2 anjos que já estavam lá. E quando eu via, ele deitava Bolsonaro, os outros 2 anjos chegavam, deitava ele, e dizia: não temas, Bolsonaro. Você vai passar por um procedimento cirúrgico. E ele deitava. O anjo tirava a blusa dele e começava a abrir ele. Eu nunca sonhei dessa maneira. Nunca. Nunca tive um sonho dessa maneira. E começava a abrir ele. E eu vi ele sendo aberto. Escute os detalhes, porque esse detalhe vai fazer toda a diferença. Os detalhes irão fazer toda a diferença, até para a família dele, a família de Bolsonaro. Os detalhes da qual estou dizendo aqui, eu dou detalhes, para quando acontecer, ou algo quiser fiscalizar, se deixa eu ver, vai ver os detalhes. E eu dou detalhes detalhados mesmo. Porque não tenho medo dos sonhos que eu tenho, eles são reais. Vejam só os detalhes. Quando ele abria, começava a abrir Bolsonaro, eu via claramente. Abria-se ele, Bolsonaro. E o anjo diga os detalhes. E ele ia a parte intestinal. E naquele momento que ele ia a parte intestinal, como é o nome? Esôfago, né? Esse é o nome, gente? Esôfago. Ele ia e também operava aquela parte do esôfago. Operava aquela parte. Esôfago. Operava.
aquela parte do esôfago. E o anjo operava o esôfago de Bolsonaro. Quando operava o esôfago de Bolsonaro, iam para a parte intestinal. E eu perguntei, o que é que está fazendo dentro dele? Aí o anjo dizia, eu vim tirar as alças intestinais. Será que ficou dentro dele alguma coisa parecida com esse? Será que ficou dentro de Bolsonaro alguma coisa parecida com isso? E se o anjo não opera, se o anjo não faz isso, nós com certeza iríamos ficar sem Bolsonaro. Se o anjo não opera e não faz isso, com certeza nós iríamos ficar sem ele. Mas como querem muito que ele morra, ele não vai morrer. Ele vai viver. E ainda vai contemplar o que Deus vai fazer. Isso através desse anjo.